senhor deputado Jurandir Maciel para ocupar essa tribuna. Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, Dr. Carlos Henrique Kaiper, que aqui representa o senhor governador do Estado, um digno deputado, ex-deputado Pompeu de Matos, deputado federal, que neste momento representa o prefeito Fortunati, queridos deputados, deputadas que aqui estão, senhoras e senhores, presidente, representante de entidades, imprensa, senhoras e senhores. Há 52 anos, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores que aqui estão, o Rio Grande do Sul liderou um movimento cívico, sem sombra de dúvida, um dos maiores movimentos, chamado Movimento da Legalidade. Tinha como objetivo, primeiro, deputada Juliana, garantir a posse do então vice-presidente João Goulart como presidente na renúncia, João Goulart na renúncia de Jânio Quadros. Um fato histórico para os dias da época e para hoje. Um fato histórico para o meu país, para o PDT, para o meu PTB. Teve como âncora o então governador Leonel Brizola, que movimentou este processo a partir da Rádio da Legalidade, a Rádio do Arilho, aqui nos porões do Palácio. Por 12 dias, Leonel Brizola mobilizou o Rio Grande do Sul, mobilizou os idealistas, trouxe para frente do Palácio e garantiu com esse seu gesto, com a rádio, que na época representava, sem sombra de dúvida, o que representa hoje os twitters, as curtidas, os facebooks, garantiu a legalidade e garantiu a posse do nosso querido vice-presidente João Goulart. Eu quero me ater não a este fato que é conhecido de todos, mas eu quero chamar à reflexão o motivo que fez com que isto acontecesse, em especial, que fez com que a classe dominante da época não aceitasse a posse de Jânio. E não só a classe dominante a nível Brasil, mas a nível de internacional. E aí, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos. Isto se deu em função, grande parte, pelo medo da visão e da determinação de João Goulart com as reformas de base. Reforma, como dizia aqui a nossa deputada Juliana, reforma agrária, reforma fiscal, tributária, a reforma administrativa, previdenciária, reforma política. Este era o pensamento ideal de João Goulart, alicerçado no pensamento de vários líderes nacionais, dentre eles Leonel Brizola. E isso assustava a classe dominante, que não aceitava e que não queria ter como presidente da República um homem com pensamentos tão socialistas, para não dizer, na época, comunistas. Senhoras e senhores, o tempo passou, essa história nós conhecemos, mas eu quero dizer que, infelizmente, ainda nós não conseguimos, enquanto sociedade, resgatar aquele pensamento político de João Goulart. Nós ainda não conseguimos efetivamente fazer as reformas de base. E aí está o nosso país numa situação difícil, crescendo rapidamente em vários setores, mas com uma dificuldade muito grande de fazer o grande upgrade, o grande salto, em função da falta de reformas de base. Reformas tributária, fiscal, política, administrativa. Nós precisamos avançar nesse processo. No Rio Grande do Sul a situação não é diferente, já em sério. Nós temos aqui uma situação em que nós gastamos hoje 50% da nossa receita para poder
poder cumprir com a saúde, com a educação e com os 13% da dívida federal. Os outros 50%, ou quase todos eles, gastamos com o pagamento dos servidores ativos e inativos. E ainda falta Tribunal de Contas, falta Assembleia Legislativa, falta Promotoria Pública, falta tantas outras instituições que o erário público tem que cobrir, e ainda falta a Previdência, com 6 bilhões de gastos anuais. Temos que fazer as reformas de base, para que a gente possa efetivamente fazer com que este gigante chamado Brasil e este gigante chamado Rio Grande do Sul possa continuar crescendo do jeito que está crescendo, porém trazendo a todos e a todas os efeitos deste crescimento. A história nos mostra o caminho. Cabe a nós pegar este caminho da história e continuar caminhando frente a todas as dificuldades e a todas as coisas boas e crescimentos que nos é dado até este momento. Muito obrigado. Esta é a fala do PTB.